Olá pra você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, eu quero compartilhar com vocês como é que foi a minha experiência, como está sendo, na verdade, até hoje, sobre a construção da minha revisão de escopo que eu decidi construir aqui no meu mestrado pela Escola de Enfermagem da USP. Então, vamos lá! Bom, gente, para você que não sabe, eu sou enfermeira, estou no mestrado do programa de pós-graduação em gerenciamento em enfermagem aqui da Escola de Enfermagem da USP. E para contextualizar um pouquinho essa história bem rapidinho, né? Eu tenho outros vídeos que eu conto essa história mais detalhada, vou deixar linkado aqui em cima. Assim que eu prestei a seleção de mestrado, né, eu coloquei a minha proposta de dissertação, passei na seleção com muita vitória. Mas o que acontece? Depois que eu entrei, a professora chegou, né, na minha primeira reunião com ela e disse: Camila, outra pessoa já está fazendo um projeto de pesquisa que você se propôs a fazer aqui no nosso mestrado. Aí eu fiquei como? Poxa vida, vou ter que refazer todo o meu projeto de pesquisa e eu ia ter que repensar todo o meu objeto de pesquisa, que é como o pessoal chama, né? Meu objeto de investigação. Eu tinha que alterar tudo aquilo que eu ia pesquisar. Ia ter que repensar em outra pesquisa, porque a gente estava fazendo o que eu estava propondo. Então, pensando nisso, né, comecei a fazer leituras de revisões sistemáticas e tudo mais. E devido à necessidade do meu programa que fala que quando eu finalizar o mestrado, para eu receber o título, além do artigo que vai ser gerado pela minha dissertação de mestrado, né, publicado não, submetido pelo menos, eu tinha que ter mais um artigo publicado em revistas de alto impacto, tendo eu como primeira autora. Então, a pessoa já fica como? Pois é, a pessoa já fica nervosa, ansiosa como sou. Quando eu subi disso, já falei com a minha professora: professora, que tal a gente tentar publicar uma revisão integrativa, né? Eu faço uma revisão integrativa, delimito meu objeto de pesquisa de forma mais certeira e a gente mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Aproveita e tenta publicar essa revisão integrativa. Ela super topou e foi isso que a gente fez. Então, gente, vocês viram no motivo que eu falei em revisão de escopo e que eu propus a minha professora a revisão integrativa. Então, aí é que está a questão, porque essa história toda começou com uma revisão integrativa e no meio do caminho eu alterei para uma revisão de escopo. Pois é, eu sei, que coisa. Mas eu vou contar pra vocês direitinho essa história, tá? E não se aveste. Bora lá. Então, gente, assim, a primeira coisa, os princípios para a construção de toda a revisão de literatura, seja revisão sistemática, revisão de escopo, revisão integrativa, mapas conceituais, são todos os mesmos princípios, certo? Tem a mesma base, mas com o decorrer do caminho existem algumas etapas metodológicas que em umas revisões tem, outras não tem, umas são mais rigorosas e outras são menos, certo? Mas o princípio geral, o desenho geral da pesquisa de revisões da literatura segue o mesmo princípio, né? Vocês concordam? Afinal, são revisões da literatura. O que vai diferenciar muito é o caminho que você vai seguir, como você vai escrever o artigo, como você vai apresentar os resultados e quais ferramentas metodológicas você vai utilizar na sua metodologia para a construção da sua revisão, né, e para a escrita do seu artigo científico você vai utilizar, que vai diferenciar muito. Então vamos lá, para uma revisão integrativa muito bem feita, né, digna de publicação, tem algumas ferramentas, né, que, por exemplo, são muito utilizadas e muito sugeridas para a revisão sistemática, a gente pode pegar e aplicar para a nossa revisão integrativa para ela ficar mais bem fundamentada. Além das etapas que a literatura já segue, né, porque assim, tem vários autores que sugerem como se elaborar uma revisão integrativa, mas basicamente todos os autores falam que são 6 etapas, um altera uma coisinha ali, outra coisa aqui, né, o modo de escrita, mas enfim, são 6 etapas da revisão integrativa que a gente tem que seguir. Aí existem guidelines para revisões de escopo, para revisões sistemáticas, que são revisões reconhecidas internacionalmente, tá, gente? Revisão integrativa não é tão reconhecida assim, nacionalmente a gente faz muito, mas assim, não existe um guideline, não existe um manual internacional que reconheça a revisão integrativa como um tipo de revisão confiável metodologicamente, mas aqui no Brasil a gente faz muito e a gente consegue publicar revisões integrativas, né? Então, assim, que eu super aconselho, né, quem vai fazer um TCC, quem vai fazer uma proposta de dissertação, um pré-projeto de pesquisa, pense primeiro em fazer uma revisão integrativa, né? Tanto que é uma revisão suficientemente rigorosa para você conseguir publicar, né? Bem feita, sabe? Bem organizada, vale a pena tentar. Se você nunca publicou nada,
Pensa numa revisão bibliográfica, mas a revisão bibliográfica é um pouquinho mais difícil publicar em revistas boas, né? Você consegue publicar em revista B2, por aí, mas se puder ir na integrativa, né? Eu super aconselho e tentar seguir fazendo bem feita. Então, guidelines internacionais, nas instituições internacionais reconhecem revisão de escopo, revisão sistemática, mapa de conceitual, né? Mapa de conceitos como revisões válidas, certo, gente? Revisão integrativa é muito mais o nosso cenário nacional. Claro que tem em outras revistas internacionais por aí, né, em espanhol, mas o que é reconhecido mesmo, tá? Não é revisão integrativa. Mas existem autores aí que publicam artigos dando passo a passo para realizar a revisão integrativa e é importante que a gente siga esse passo a passo que é dado. Por que eu tô dando essa introdução toda? Para vocês entenderem que a base é quase a mesma, certo? O que vai mudar é o desenho no decorrer, né, do processo metodológico, algumas etapas que devem ser seguidas e vocês vão entender mais ainda quando eu finalizar essa minha explanação, certo? Sobre essa minha experiência. Então vamos lá. Para a construção da revisão integrativa, né, a gente começa escolhendo o tema, né? Eu comecei lendo algumas revisões sistemáticas no tema que a minha orientadora está trabalhando, que é a Educação Interprofissional em Saúde, que foi o que eu me propus a vir aqui estudar. E a partir dessa leitura da revisão sistemática, a gente identificou algumas necessidades e construímos a nossa questão de pesquisa para a revisão integrativa com a estratégia PICO, tá, gente? Eu utilizei a estratégia PICO porque existe a estratégia PICO mais voltada para estudos quant e existe aquela mais voltada para estudos qualitativos. Então, eu usei para os estudos qualitativos. Se você quiser saber mais sobre estratégia PICO, dá uma olhada nesse vídeo. Muita gente adora esse vídeo quando assiste, clareia muito a mente sobre estratégia PICO. Então, elaborei minha questão de pesquisa, vi qual era o passo a passo que eu tinha que seguir e já marquei com a bibliotecária da Escola de Enfermagem, que a gente tem essa oportunidade aqui, o que é maravilhoso, para a gente fazer a busca nas bases de dados. Então, ela faz várias perguntas sobre o meu objeto de investigação, sobre o meu objetivo, ela pede que a gente já vá com a questão de pesquisa bem fechada, bem formulada. Foi isso que eu fiz e eu conversando com ela, ela sugeriu a gente buscar em 8 bases de dados diferentes, né? O que é ótimo, quanto maior o número de bases de dados você conseguir incluir na sua revisão, melhor ainda, mais bem vista ela vai ser, né? Porque subentende-se que você abrangeu muito a sua busca, então a gente escolheu essas 8 bases de dados que eu vou colocar aqui embaixo para vocês. A gente selecionou os descritores, as melhores palavras-chave para cada elemento da minha questão de pesquisa, né, seguindo a estratégia PICO, né, o de P, população, o I, fenômeno de interesse, e o CO, contexto. Então, para cada uma dessas letras, a gente selecionou os descritores, a gente selecionou palavras-chave, os termos não indexados, tá? Porque é importante, quando a gente vai fazer revisão, a gente não selecionar apenas descritores. Em revisões integrativas é muito comum a gente fazer apenas com descritores que estão indexados. Mas em revisões, se você acrescentar palavras-chave, outros termos que são muito utilizados pelos autores, melhor ainda. A gente fez isso, fiz essa busca com ela, né? Fiz essa seleção com ela, foi maravilhoso. Essa primeira busca inicial. Delimitei os critérios de inclusão e exclusão, né, gente, que também são importantes. Então, pra gente, a gente determinou que entrariam artigos em português, espanhol e inglês. Não determinamos limite temporal. Os artigos poderiam estar em bases assinadas, né? Porque esse é outro critério de inclusão muito colocado nas revisões integrativas. Se você não tem vínculo com alguma instituição de ensino que assina as bases de dados, né? Através dessa assinatura a gente consegue acesso aos artigos pagos. Então, se você não tem isso, você acaba colocando como critério de inclusão apenas textos completos disponíveis na íntegra, né? Gratuitamente na base de dados. Então, a gente não precisou colocar isso. Então, a língua não tem limite temporal e artigos originais, certo? Artigos advindos de pesquisas empíricas. A gente também colocou como critério de inclusão. E essa busca, gente, é claro, muito importante, foi feita em maio do ano passado. Olha só, eu tô gravando esse vídeo em maio de 2021, então já faz um ano que eu fiz essa busca. Então, a partir disso, a partir da primeira busca nas bases de dados, o que a gente faz, né? O que as pessoas mais avançadas, né, que entendem, enfim... que estão por dentro fazem, elas colocam, elas veem aqueles softwares, né, para ajudar a gente nesse processo, porque o próximo passo é a seleção dos artigos, né, quando a gente vai fazer primeiro a leitura do título. O título é interessante, aí eu vou ler o título, porque assim, gente, essa primeira busca, deixa eu só contextualizar um pouco, essa primeira busca às vezes dá uma dimensão enorme de artigos, dá 1.000, 2.000 artigos nas bases de dados, a gente precisa filtrar, fazer um primeiro filtro, né, a gente encontra aquela busca inicial, a gente aplica os critérios de inclusão e aí já vai filtrando algumas coisas,
Aí a gente pega esses artigos, o que é mais indicado, pegar esses artigos, colocar no gerenciador de referências como Mendeley, Zotero, EndNote. Na época eu não conhecia esses gerenciadores de referências, né? Não conhecia, simplesmente, meu Deus, tanta coisa poderia ser facilitada a partir desses gerenciadores. E nos gerenciadores a gente consegue verificar os artigos duplicados, né? A gente sabe que muitas vezes nas bases de dados os artigos estão ali 2 vezes e a gente precisa ir excluindo eles. Então, não tive essa facilidade. E nós também temos um software chamado Ryan, R-A, eu vou colocar o nome aqui embaixo, Ryan, que as pessoas utilizam para fazer a seleção dos artigos, né? Não sei como funciona, nunca utilizei, não sabia da existência dele na época, também nem fui atrás de buscar se tinha alguma facilidade, mas o que eu fiz pessoalmente, eu coloquei tudo na planilha Excel, né? Os artigos que eu ia fazer a leitura do título e resumo para ver se eu ia fazer a leitura do texto completo, porque esse é o passo a passo. Fez a seleção dos artigos, faz a leitura do título, interessante. Faz a leitura do resumo, interessante. Passou da etapa de título e resumo, vai para a leitura do texto completo. Então, esse é o processo, tá? Primeiro, leitura do título e resumo. É porque assim, gente, a gente vai lendo, né? Título, não gostei, então já tira. Título, nada a ver, então já tira. Título, nada a ver. Título, gostei. Vou pro resumo. Aí eu já seleciono um, tá entendendo? Para a leitura do título e resumo. Então, eu coloquei isso na planilha Excel, coloquei a data da busca, né, nas colunas. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui aberto, eu tô falando, não sei porquê. Então, vocês já estão vendo aí a planilha no meu computador, né? Então, essa foi a planilha inicial para a leitura do título e resumo que a gente determinou. Aí, o que acontece? A gente fez revisões por pares. O que é isso? O que isso significa, pelo amor de Deus, né? Quer dizer que teve eu, a pesquisadora principal, fazendo essa leitura do título, resumo e da leitura do texto completo para selecionar os estudos. Tinha outra pessoa me ajudando nisso, certo, gente? É sempre aconselhável que outra pessoa do grupo faça isso também, né? Para dar maior segurança naqueles estudos que são inseridos. E também teve a disponibilidade de uma terceira pesquisadora, que foi a minha orientadora, para que, se algum estudo houvesse alguma divergência entre eu e essa outra colega minha, a minha orientadora veria aquele estudo para ver se ele ia entrar ou não. Então, a gente fez essa planilha aqui, ó. Aqui em cima eu coloquei a minha questão de pesquisa formulada, aqui eu coloquei os meus critérios de inclusão e exclusão, aqui eu coloquei a data, qual foi a base de dados, qual foi a estratégia de busca feita nessa base de dados, e aqui eu fui só colocando informações que me ajudariam, né, gente? Então, essa planilha todinha, olha, tem o título, vocês estão vendo aqui, ó, que tem o título do artigo, que a gente ia fazer a leitura do título e resumo, e aqui outras colunas, que é justamente dessa revisão por pares. Essa coluna com o meu nome, colocando sim ou não, se o artigo iria para a leitura do texto completo. A outra colega minha, lendo também título e resumo e falando sim ou não desse artigo. E caso houvesse discordância, como por exemplo, aqui, ó. Como por exemplo, nesse daqui que houve uma discordância. Eu coloquei não, ela colocou sim. Aí o que acontece? Eu faço numa planilha, ela faz em outra. A gente não vê o que uma tá botando, sabe? Justamente para não influenciar. Isso é importante também, tá, gente? Na revisão por pares. Um não pode influenciar a decisão da outra. Aí depois, no final, a gente juntou tudo para ver. E nesses artigos que houveram discordância, a minha orientadora olhava e ela colocava sim ou não. Fiz tudo na planilha mesmo. Na garra. Então foi esse o processo que a gente fez. Depois da leitura do título e resumo, a gente foi para a leitura do texto completo e novamente eu tive, aqui embaixo tem várias planilhas. Etapa 2, leitura do texto completo dos estudos. Nessa etapa de leitura do texto completo, gente, é justamente, a gente fez a leitura de 61 artigos ao todo do texto completo e a gente já foi fazendo esse mesmo processo. Leitura, eu colocava sim, ela sim, e a gente ia seguindo, ele entrava ou não na nossa seleção dos artigos, na seleção final dos artigos da revisão integrativa. E o que acontece? Quando a gente já via que aquele artigo entrava, a gente ia já para outra planilha, que é essa daqui que vocês estão vendo aí, que é a extração das informações dos artigos, né? Então, os artigos foram selecionados para o nosso estudo e a gente tinha que extrair algumas informações deles justamente para responder a nossa questão de pesquisa. Essa é a questão, você tem que tirar as informações certas que vão responder a questão de pesquisa que você determinou na sua revisão, tá? Então, quais são esses itens que a gente extrai, né? Normalmente, assim, nos artigos onde eles orientam o passo a passo de elaboração de revisões, eles colocam alguns itens, né, de sugestão que
digamos assim, toda revisão deveria colocar, por exemplo, o nome dos autores, o nome da revista publicada, o ano de publicação, pode ser o país, né, se for só no Brasil, o estado de publicação, tipo de pesquisa, a abordagem utilizada pelos autores, o objetivo da pesquisa. Então, essas são informações gerais que a gente precisa retirar. População e amostra, né, se for o caso do seu estudo. No meu caso, eu ainda retirei qual é o cenário envolvido, se era atenção primária, atenção hospitalar, se era atenção secundária, uma escola, qual era o nível de ensino, se era graduação, nível de pós-graduação, residência multiprofissional, residência médica. Então, isso tudo eu também fui retirando do artigo. E, claro, as informações principais que vão responder a sua questão de pesquisa, né? As suas informações-chave. Então, gente, por exemplo, a minha questão de pesquisa foi: quais os papéis, ações e atribuições da preceptoria, dos preceptores na educação interprofissional de saúde? Então, eu tinha que colocar nessa planilha quais eram esses papéis que eu encontrava nos artigos. Então, é justamente essa primeira coluna aqui que vocês estão vendo. Todos os artigos que foram incluídos, eles tinham esses papéis, ações e atribuições que era chave. E aqui eu quero deixar uma dica chave para vocês, uma dica principal para vocês aí que estiverem na construção de uma revisão integrativa, de uma revisão de escopo, enfim. Vocês coloquem itens a mais para vocês retirarem desses artigos, para vocês fazerem recortes e publicarem em eventos, na forma de resumos. Olha só que maravilha. Isso é uma maravilha. Por exemplo, a coluna-chave para mim era essa daqui, né? Que respondia diretamente a minha questão de pesquisa e seria para eu publicar o meu artigo, tá, gente? O que acontece? Não é aconselhável que a gente publique em anais de eventos resumos de artigos que a gente já tenha publicado em outras revistas ou que a gente objetiva publicar, tá? Isso não é um indicado a se fazer. Então, pensando nisso, né, pra a gente aproveitar essa revisão, todo esse trabalho que a gente estava fazendo, a gente também colocou alguns outros itens que poderiam apoiar a gente na elaboração desses outros resumos para eventos. Por exemplo, quais fatores interferem na realização da revisão da educação interprofissional de saúde dos preceptores? A gente colocou fatores que facilitam e fatores que dificultam. Esses dois fatores, a gente já fez um resumo para um evento para o 10º Congresso para a 10ª Conferência Europeia de Saúde Pública. A gente publicou recentemente, estou esperando o meu programa da ajuda na inscrição, né? Porque são 140 euros, dá quase R$1.000 e por volta aí. Mas a gente fez um resumo, já submeteu, né? E torçam aí para dar tudo certo. Então a gente fez um resumo para o evento a partir dessas informações que a gente tirou. A gente também pegou sugestões do autor para aprimorar a atuação dos preceptores, tá? A gente também trouxe dispositivos e estratégias para o desenvolvimento da educação interprofissional em saúde que os preceptores utilizam, né? Algumas ferramentas a mais. A gente já publicou esse resumo também o ano passado, no formato de resumo expandido, para um fórum de gestão do trabalho e educação permanente. A gente colocou um item também de necessidade de pesquisa. Quais são as necessidades de pesquisa futura que esses autores destacam? Isso também foi muito legal. E aqui a gente colocou qualquer considerações importantes, né? Se eu via no artigo que tinha algum trecho legal que eu achava interessante para acrescentar no meu artigo, ou na minha introdução, ou na minha discussão, ou para eu pensar, ou para algum instrumento diferente, né? Enfim, qualquer coisa que eu achasse interessante, eu botava ali. Certo? Por exemplo, tal artigo citou de uma resolução que eu nem conhecia. Vou colocar ali, tá entendendo? Algumas considerações assim nesse sentido. E claro, por último, referência à BNT ou Vancouver, né? De acordo com o que você quiser. Eu acho que facilita bastante. Então, eu já fiz essa construção dessa planilha toda, gente, já para ajudar nesse processo, né? Essa é a leitura do texto completo, todas as informações. Também fui separando alguns artigos que não entraram nessa minha seleção, nessa minha amostra de artigo, mas que eu sabia que poderiam ajudar na minha discussão, na minha introdução. Também separei em outro canto aqui da planilha para me ajudar nesse sentido. E outra coisa muito importante nessa parte, tá, gente, de extração de informações, é a gente fazer um teste piloto. O que é esse teste piloto? Se você colocar isso na sua metodologia, fica, top de bola, sério mesmo. Top de bola, fica show de bola. Então, o que é esse teste piloto? A gente fazer primeiro, colocar quais são as informações que vão ser extraídas e fazer a leitura do texto completo de 5 artigos, né? Eles indicam 2 ou 3, eu acho que são 3. Mas a gente fez de 5 artigos, extrair essas informações para ver se realmente somente aquelas informações são suficientes ou há necessidade de incluir algumas outras informações. Então isso também é interessante. Aí, tipo, vocês coletam desses 5 artigos, sentam para discutir,
né, e faz alterações caso seja necessário. O que aconteceu, tá, gente? A gente fez a coleta dos 5 e várias alterações no formulário foram sendo feitas. E isso evita, né? Evita que a gente fique indo e voltando. Vai que você tá lá na frente, aí você pensa, eita, era pra ter botado isso também, vai ter que retornar nos artigos anteriores. Fala, olha, é melhor fazer isso, de verdade. Eu super aconselho. Bom, gente, focando agora na revisão integrativa, né? Revisão integrativa ainda, que eu estava fazendo, que eu estava pensando. A gente extraiu as informações para quais os papéis, ações e atribuições para responder a minha questão de pesquisa especificamente, e a gente resolveu fazer uma análise temática intuitiva. Então, sai aqui. Novamente, planilha Excel, linda, maravilhosa, ó, aqui do lado. Análise 1. Então, eu comecei a separar todos os papéis, ações e atribuições citados em cada um dos artigos, certo? Eu fiz essa organização, fui categorizando por cores, tá, gente? Olha só, de acordo com o que eu achava que tinham mais a ver, né? Que é justamente essa análise temática. Aí aqui nós temos categorias iniciais, vocês estão vendo, ó, dos papéis, ações e atribuições. Nós temos categorias intermediárias que eu fui fazendo, então aqui do lado, a gente foi resumindo e agregando os papéis, ações, porque eles se repetiam em cada um dos estudos. Então a gente fazia essa agregação, né? A partir daqui, ó. Esses aqui estão basicamente falando da mesma coisa, sabe? Dá pra juntar e fazer um ou dois papéis, ações e atribuições. A gente foi fazendo esse movimento de acordo com similaridade, de acordo com similaridade desses papéis, ações e atribuições. Então a gente foi formando um enunciado mais oficial, né, digamos assim, e em qual artigo se encontrava cada um desses papéis, ações e atribuições. Então é esse movimento que você vai fazendo. Você não precisa fazer a análise temática como a gente fez, mas é porque no nosso caso eram muitas informações, resolveu resumir essas informações para ficar mais compreensível, né, para ser apresentado esses resultados e para serem utilizados no nosso projeto de pesquisa, no meu projeto de pesquisa no caso. Mas vocês, no caso, vocês tiram essas informações e vocês vão colocando, é muito importante colocar isso, né, nas revisões, quais informações foram extraídas de cada estudo. Isso pode ser até apresentado nos resultados finais de vocês. Então a gente fez esse outro movimento, foi de categoria intermediária, tá, que a gente chamou. Aí a gente fez outro movimento de categoria intermediária aqui. E, por fim, houveram essas categorias finais que a gente elaborou, que acabou nem sendo as categorias finais ainda, tá? A gente ainda mexeu muito nisso de acordo com o tempo, mas enfim. Aqui, ó, final, categorias finais, mas ainda esse não é o final. Mas enfim, vocês viram movimentos, né, para análise temática intuitiva, pra gente resumir essas informações e apresentá-las da melhor forma possível nos resultados da nossa revisão integrativa. Beleza, gente, finalizei aqui, né, finalizei essa etapa de seleção dos artigos, de análise desses dados. Nisso, a gente não tá falando da escrita do artigo, mas sim da realização da revisão em si. E a partir desse momento, né, finalizando aqui, eu tive uma aula, final do ano passado, foi em dezembro mesmo, sobre revisão sistemática e revisão de escopo. Com uma pessoa, né, e foi na disciplina de pesquisa qualitativa, as professoras convidaram uma pessoa para falar sobre isso, uma pessoa experiente, né, que conhece, ela trabalha na OPAS, e ela começou a falar sobre revisão de escopo, revisões integrativas, revisões da literatura no geral. Aí eu, claro, né, eu fazendo a minha revisão integrativa, aproveitei e, professora, uma dúvida, falei para ela a minha situação, né? A professora da disciplina estava lá, né? Porque ela estava conduzindo a disciplina e era minha orientadora, então ela tinha ciência dessa questão da revisão. Ela tinha até falado, Camila, pergunta para ela, né? Vê ela que tem muita experiência e tal. Então, falei com ela. Foi ela que indicou da gente transformar nossa revisão integrativa em uma revisão de escopo. Então, a partir desse momento, essa revisão integrativa seria transformada em uma revisão de escopo. Então, o que acontece? Vocês imaginam aí a reviravolta do negócio, né? É possível? É possível, gente. A gente tem que voltar em algumas etapas, mas seria possível. Como é que eu fiz? Peguei o manual do JBI, Manual para Evidências, né? No capítulo 11 deles, eles trazem um capítulo só de revisões de escopo. E, gente, é maravilhoso esse manual. Eu super indico vocês seguirem. É em inglês, certo? Mas, assim, super compreensível, a linguagem eu adorei também. Então segui todo o manual do JBI, todo o passo a passo que ele fala, e também segui o Prisma. Eu não sei se vocês conhecem o Prisma, mas o Prisma ele foi gerado, é um checklist contendo alguns itens para a elaboração de revisões sistemáticas, tá? Então o Prisma ele dá um checklist, um passo a passo do que a revisão sistemática deve conter para ser top show de linha. E esse Prisma ele dá um checklist e dá também
um fluxograma Prisma, que a gente encontra em todas as revisões integrativas publicadas, em revisões bibliográficas, né? Existe o melhor fluxograma para a gente se basear para apresentar os nossos resultados, tá, gente? Porque esse fluxograma, ele vem nos nossos resultados da nossa revisão. Muitas pessoas colocam ela na metodologia, mas na verdade não. Fluxograma Prisma, ou qualquer fluxograma que fale quais foram as etapas, né, de seleção dos seus artigos durante a sua busca, vai para os resultados do nosso artigo científico. Então, aqui no Prisma, eles colocaram uma extensão para revisões de escopo. Aqui está o site oficial, a gente vê em extensões, extensions, eu acho. E aqui, olha só, Scoping Reviews, revisões de escopo. E aqui, gente, eu acho maravilhoso também. Aqui tem um checklist com todos os itens de como você tem que fazer cada parte da sua revisão de escopo. Como é que você tem que escrever o título, como é que tem que estar estruturado o seu resumo, os seus objetivos, a respeito do seu protocolo e registro, porque essa é outra questão, não é mesmo? Vamos lá, principais diferenças de revisões de escopo. Então, eu segui o passo a passo do JBI juntamente com o Prisma, até porque o JBI ele mesmo diz que o passo a passo dele tá em consonância com o Prisma, tá, gente? Então, assim, não tá em discordância, certo? Eu utilizei os dois para guiar a minha escrita. Então, o que acontece, gente? Eu comecei bem, né? Fui transformar esse meu artigo em revisão de escopo, fui seguindo passo a passo para a escrita da metodologia. Então, qual foi a primeira alteração que eu fiz? A minha questão de pesquisa, né? Alterei a estratégia PICO, que eu tinha utilizado, para a estratégia PCC, que é a estratégia indicada para revisões de escopo. E, gente, acabou que calhou super. Por que eu fiz essa mudança e por que a professora indicou que eu mudasse? Justamente por causa do meu objeto de pesquisa, que é um tema que não é tratado, é uma fragilidade imensa, e eu tive muitas dificuldades na revisão integrativa para selecionar os estudos, justamente porque os estudos não falam exatamente sobre aquilo, sabe? Não trazem evidências palpáveis sobre aquilo para se elaborar uma revisão integrativa. Então, a proposta da revisão de escopo é justamente tratar de objetos de investigação, né, de questões de pesquisas mais frágeis, que ainda não tenham sido muito abordadas, é justamente para fazer um mapeamento na literatura, né, sobre aquela sua questão de pesquisa que você está trazendo. Então, o que eu tinha feito mesmo era um mapeamento da literatura, né? E a questão de pesquisa calhou perfeitamente na estratégia PCC para revisão de escopo, sabe, gente? Foi perfeito, sério. Era revisão de escopo desde o início, eu e minha professora só não tava sabendo adequar, né? E sabendo identificar, na verdade, porque eu não conhecia a revisão de escopo. A revisão de escopo é uma coisa nova, né? Que tá surgindo. Se iniciou, acho que em 2014, internacionalmente, por aí, aqui no Brasil. Tá crescendo agora muito, né? Então, as revistas, elas estão aceitando melhor revisões de escopo, tá, gente? Não estão aceitando só revisões, mas estão aceitando melhor revisões de escopo. E é justamente escopo, né? Conceitos. Tá trabalhando justamente essas questões, mas que não estão tão palpáveis, que não estão tão bem estabelecidas na literatura, certo? Então é para isso que serve uma revisão de escopo, a gente mapear estudos iniciais que estejam tratando sobre aquilo que você está perguntando. Então, mudei para a estratégia PCC, que é justamente população, conceito e contexto. Então, o meu conceito, que antes era o fenômeno de interesse, que eram os papéis, ações e atribuições, foi para conceito, papéis, ações e atribuições. E o C era o contexto na estratégia PICO, continuou o contexto na estratégia PCC. Então, ficou perfeito. Então, fechei na estratégia PCC, fiz essa alteração. Todos os outros processos, estava legal. As únicas coisas, né, duas fragilidades que ficou na minha revisão de escopo, infelizmente, né, que eu não consegui mais alterar, porque seria, assim, um trabalho em dobro, assim, a gente viu que não valia a pena fazer essa alteração, é a questão da literatura cinzenta, que como a revisão de escopo prevê de fazer esse mapeamento inicial, o indicado é que a gente pegue o máximo possível de literatura, inclusive a literatura cinzenta. E o que é a literatura cinzenta, Camila? Livros, teses, dissertações, resumos de eventos, tudo isso é literatura cinzenta, é aquilo que não está na literatura branca, que eles chamam, né, que são os artigos publicados, que foram revistos por pares, que passou todo aquele processo de avaliação de revistas. Então, a gente não incluiu literatura cinzenta, é uma fragilidade da nossa revisão de escopo, mas até a professora estava falando que nenhum dos manuais, dos guidelines, eu acho que é no Prisma, né, que o Prisma é baseado no artigo do Trico, 2018. Ele fala que é indicado buscar em literatura cinzenta. Então, como é indicado, não é obrigatório, isso não fere tanto, né, mas é legal
pesquisar em literatura cinzenta também. E outra questão que ficou frágil é a seleção dos artigos. Por quê? Na revisão de escopo, eles pedem que a gente faça a leitura do título e resumo, leitura do texto completo, e depois da leitura do texto completo tem outra etapa, que é a terceira etapa que eles falam, que é a verificação das referências dos estudos que foram incluídos a partir da leitura do texto completo. A gente não fez isso, não tem isso na revisão integrativa. E isso foi outra fragilidade que ficou da gente, da nossa revisão de escopo. Mas seguimos, a gente fez o formulário, né, de acordo com os itens que o próprio JBI fala, né, o JBI dá uma listinha de itens, né, ele fala, olha, é aconselhável que você tire esses itens, mas isso não é um padrão, isso é flexível, depende muito de cada objeto de pesquisa. Então, a gente se baseou, né, ficou legal, tá do jeitinho que o JBI fala. A gente fez o teste piloto, assim como o JBI fala também para fazer, do formulário de extração, né, que é importante. E a gente acabou fazendo uma questão a mais, que na revisão de escopo não precisa ser feita, mas na revisão integrativa preza que seja feita, que é justamente a análise dos seus achados. Na revisão integrativa, eles pedem para fazer tanto a avaliação da qualidade metodológica dos estudos, né, ou seja, identificar os níveis de evidência de cada estudo, isso a gente não fez, e também a revisão integrativa fala que a gente precisa submeter os nossos resultados a um processo de análise de dados, tá? Seja análise estatística, análise de conteúdo, análise de discurso, algum processo de análise. E na revisão de escopo, isso não precisa ser feito. A gente precisa descrever os nossos resultados. Então, a revisão de escopo tem um cunho mais descritivo. A revisão integrativa tem uma perspectiva mais analítica dos nossos resultados, dos nossos achados. Então, a gente acabou fazendo a mais do que era necessário na revisão do escopo. Na revisão do escopo só precisava descrever mesmo, apresentar, porque a revisão do escopo é o quê? Para mapear na literatura. Então, eu encontrei esses artigos aqui que trataram disso que eu estou propondo pesquisar. É isso que é para fazer na revisão de escopo. E a gente fez a mais. Mas permanecemos assim, tudo bem. Então, fizemos, né, construímos o nosso artigo, certo? A minha revisão de escopo entrou no capítulo do meu projeto de pesquisa e submetemos esse artigo da revisão de escopo em 2 revistas já. A revista Latino-Americana de Enfermagem não acertou, acho que foi uma semana depois eles já recusaram, botaram uma resposta bem genérica. E a segunda foi a revista Ciência e Saúde Coletiva, que também recusou. Depois de 3 semanas, eles disseram que não era prioridade devido à demanda que eles estavam recebendo, né? Então, foi recusado também. A partir disso, né? E assim, gente, processo, você não tá entendendo? A gente fez o artigo de revisão, deu 33 páginas na minha revisão de escopo, na verdade. Só que nenhuma revista aceita 33 partes de revisão, então a gente tinha que resumir bem. Então, assim, foi um processo de resumo para a latino-americana, né? Resumimos, botamos, eles recusaram. Aí a gente fez outro processo de resumo para ciência e saúde coletiva, que era menos que a latino-americana. E esse processo demorava muito, tipo 1 mês, mais de 1 mês, tá entendendo? Então a primeira vez a gente submeteu em dezembro, depois eu acho que a gente submeteu em fevereiro, eu acho que foi, se não foi em março, viu? Foi em março, que a gente passou um tempão sem pegar nela. Foi em março, refizemos para submeter e foi recusado. E agora nós estamos em maio, né? E a gente decidiu tomar um novo rumo para essa revisão de escopo. A gente decidiu o quê? Tentar uma revista internacional. Então, a gente vai tentar uma revista internacional que seja mais focado para a questão da educação interprofissional em saúde. Ontem mesmo, né? Hoje é dia 20, ontem, dia 19 de maio, eu me reuni com a professora, juntamente com outra professora que deu muitas contribuições pra gente quando eu apresentei a revisão de escopo para o grupo de pesquisa da gente. Ela também foi da minha banca, então ela deu muitas contribuições legais lá na revisão de escopo. E a professora perguntou: Camila, você quer, quem você acha da gente convidar ela para participar da revisão de escopo, desse processo de construção? E o que você acha da gente colocar e tentar para uma revisão internacional? E como eu sou super empolgada para essas coisas, né? Professora, vamos embora, super top. Né, a gente ainda ficou assim, ó, vamos ou não vamos, vamos ou não vamos, porque tem muitas coisas que precisam ser alteradas, né? A escrita, totalmente diferente, gente, a escrita para revistas aqui do Brasil, né? A pegada é muito diferente, é muito mais objetivo no inglês, nas revistas internacionais é muito mais certeiro, é isso e pronto. Normalmente a gente faz um frufru, né? A gente já rodeia no negócio para tentar falar alguma coisa, mas lá fora não, a gente vai ter que ser mais objetivo na escrita. Vai ser um desafio, mas eu tenho certeza que vai ser o máximo. Então ontem a gente se reuniu, a outra colega minha que tá ajudando a gente, e
as duas professoras para fechar essa questão e nós decidimos sim tentar uma revista internacional. Então eu vou fazer esses processos nesse momento, né? Agora, como a gente vai fazer essa atualização na semana retrasada, eu pensei no protocolo de revisão de escopo, tá? Um protocolo é obrigatório para revisões sistemáticas, mas não é obrigatório para revisões de escopo, tá, gente? Eu ainda pensei, ainda fiz um esboço todinho do protocolo de revisão de escopo pra gente submeter, ainda pensei nisso, mas as professoras falaram, olha, eles podem alterar, podem vir sugestões, então assim, como a nossa revisão de escopo já tá feita, é melhor não submeter, mas se você aí tá começando uma revisão de escopo, eu aconselho, né, e você quer publicar, assim, uma revista mais legal, eu aconselho você colocar um protocolo, né, também depende do seu tempo e da sua disponibilidade, mas eu aconselho fazer o processo bem direitinho desde o início, comece pelo protocolo, submete o protocolo, né, e vai pensando aí nas suas bases de dados, vai fazendo a busca, a seleção dos artigos e tudo mais. Outra coisa que a gente resolveu fazer foi atualizar a nossa busca. Como eu tinha feito em maio do ano passado, agora, na semana passada, eu fiz essa atualização nas bases de dados, então eu vi se houve mais publicações ao longo desse um ano e acabou que que houveram poucas publicações, tá, gente, nesse âmbito que eu tô falando pra vocês, foram 19, o que mais assim mexeu mesmo foram 19 publicações na Scopus, só que acabou que nenhuma entrou. Então, perfeito, fizemos uma atualização, nenhum artigo novo entrou. A gente também resolveu fazer a terceira etapa de seleção dos artigos, vendo as referências dos artigos que já estavam dentro. A gente não tinha feito isso, resolvemos fazer, entrou mais 2 artigos e eu ainda vou incluir esses papéis, ações e atribuições na nossa análise final. Vou fazer essa atualização, né? Findando em 34 artigos para a nossa revisão de escopo. E também incluir 2 artigos de fora, certo? De outras bases, que isso também pode ser feito na nossa revisão, de outros 2 artigos que eram importantes. Mas outra atualização que a gente fez foi do fluxograma Prisma, tá? Não sei se você tá sabendo, mas saiu uma nova atualização do fluxograma Prisma 2020, certo? Olha, quando a gente vem aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui no início mesmo, na página inicial, aqui do lado, ó, Prisma 2020, checklist e fluxograma. A gente aperta aqui no Flow Diagram, que é o fluxograma, e a gente escolhe o melhor diagrama, o melhor fluxograma que se adequa às nossas necessidades. Como eu estava em revisão de escopo, eu peguei esse daqui, ó, que incluía busca em base de dados, em registro e outras fontes. Então, quando você aperta, ele baixa o fluxograma prontinho em documento Word para a gente fazer essa alteração. Tá em inglês ainda, tá, gente? Porque parece que foi lançado o mês passado, se eu não me engano, pelo menos mês passado houve a publicação desse artigo falando sobre essa atualização, certo? Não sei se entrou aqui no site mês passado, mas enfim. Mas ele vai abrir no formato pra gente fazer essa alteração e tem que ver a tradução, né? Eu fiz a tradução me baseando no fluxograma anterior, baseando em outros fluxogramas publicados, né? No formato de revisões integrativas mesmo. Então, fiz essa tradução mesmo e vou fazer essa atualização. Ah, olha aqui, abriu, ó. Tá vendo? Ele é um pouquinho diferente do anterior. Então, essa dica é boa também. E agora, nesse momento, vamos fazer esse artigo científico para a revista internacional, colocar ele em inglês. Tô esperando esse resumo, né? Que eu falei pra vocês que eu coloquei no 14º Congresso Conferência Europeia de Saúde Pública. Tô esperando o resultado. Vou elaborar um outro resumo. Agora esse da minha revisão mesmo, que não vai ser publicado em ANAI, só para apresentar em um congresso que vai ter lá nos Estados Unidos, relacionado especificamente à educação interprofissional. Então vou fazer em inglês, né? Tô nesse processo, tô até... preciso pensar nisso, tipo hoje ou amanhã, desse resumo. E já submeti um resumo também para um outro evento e acabou que essa revisão de escopo foi muito útil para o meu projeto de pesquisa, né? Ele vai ser uma das etapas da minha pesquisa em si, do meu mestrado, que acabou sendo sugerido, né, que eu fosse, que levou indicação, claro que não só a pesquisa, mas assim, enfim, a banca, né, do meu exame de qualificação me indicou para ir para o doutorado direto. Então, assim, cara, aprendi muito com a elaboração dessa revisão, para a construção dessa revisão. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês aí, clareado sobre essa elaboração. Me desculpa pelo vídeo enorme. Eu tô vendo aqui, tá dando 43 minutos. Eu acho que vai dar por essa base, né, depois que eu editar. Mas a intenção era ajudar vocês mesmo e contar pra vocês um pouquinho desse processo, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeos, podem colocar aqui embaixo, tá, gente? Aproveita e já dá o gostei aqui nesse vídeo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para você receber a notificação sempre que eu postar alguma coisa nova. E
Muito, muito obrigada por assistir de verdade. Torçam aí por mim nessa revisão. Até mais!